Eu vou colocar no mudo aqui também, tá, pessoal? Para evitar que algum microfone ligue e interrompa o professor, tá bom? Paulo, você pode abrir o seu. Depois, dependendo da dinâmica aqui do processo, a gente abre para perguntas, né? Ou se o Paulo achar que pode estar respondendo perguntas durante a explicação também, para mim está tranquilo, tá? Então, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez em um Terapia em Foco. Hoje nós não vamos falar de uma técnica, como nós já falamos em outros momentos da Terapia em Foco, apresentando um instrumento. Hoje nós vamos falar de um assunto, né, que está muito forte aí na atualidade, que é o luto e a melancolia, né? Nós sabemos, né, que todo dia morre gente, isso é fato, né? Todo dia morrem pessoas, alguns das nossas famílias, outros conhecidos, mas com o advento da pandemia, nós temos ouvido falar mais a respeito de morte, né? De pessoas enlutadas, às vezes até alguns de nós aqui já passamos por isso, né? Parentes que faleceram em decorrência da Covid, né? E isso, com certeza, gera em nós, né, um momento de luto que faz parte da vida do ser humano, o luto. Ele faz parte e é importante, inclusive. E tem também a melancolia, né? Melancolia, o Paulo vai explicar bem a diferença desses dois aí, mas a melancolia hoje, ela é conhecida como a depressão, né, Paulo? Exatamente, tem todos os traços da depressão, né? Então, e aí nesse cenário que nós vivemos na atualidade, o número de depressão aumentou muito. Inclusive, eu estava conversando com a dona de uma clínica psiquiátrica, ela disse que aumentou em 50% a internação de jovens com depressão, com tentativa de suicídio, né? Por causa aí da pandemia. Então, essa pandemia ela não tem afetado só os nossos salários, não tem afetado só o nosso estilo de vida, os nossos estudos, o trabalho, ela também tem afetado as nossas emoções, ela tem gerado melancolia, tem gerado luto e tantas outras questões, né, que afetam a nossa psique, a nossa saúde de forma geral. Para falar desse assunto, eu convidei aqui o psicanalista Paulo César, né? Quem participou da apresentação do estudo de caso dele sabe o quanto que ele arrasou naquele estudo de caso, e nesse estudo de caso ele falou um pouquinho sobre o luto, sobre a melancolia, e por isso que nós convidamos ele novamente para que ele fale mais, um assunto tão rico, tão interessante e tão do momento, né? Para que nós possamos estar entendendo, né? E aprendendo mais um pouco. É verdade, ô Priscila, síndrome do pânico, ansiedade e várias outras questões, né? Que têm aparecido nessa época aí da pandemia. Então, Paulo, o Paulo não vai usar o slide, tá, pessoal? Vai ser um bate-papo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui em algumas perguntas que nós já preparamos, só para a gente ter um roteirinho, para que o Paulo possa responder, tá? Eu acho que seria interessante, primeiro, Paulo, você falar para a gente da contextualização do luto e da melancolia vindo de Freud, né? Para depois a gente passar aqui para a atualidade. Pode ser? Pode ser, sem nenhum problema. Beleza, então tá Então, com você. muito obrigado, Lúcio. Então, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que está participando nessa noite, nos prestigiando, e eu acredito que, em sua maioria, né, de todos que estão assistindo, são psicanalistas ou estudantes de psicanálise, né? Por isso eu vou tentar falar assim um pouquinho de uma forma mais técnica para vocês entenderem bem o contexto, né? Freud, 1894, mais ou menos, ele começou a desenhar essa ideia da melancolia, mas ele deixou um pouco guardado e, posteriormente, lá em 1915, se não me engano, ele escreveu aquele texto do Luto e Melancolia, né, que está nas obras de 1916
a 1914 a 1916. E dentro desse estudo que ele fez, ele recebeu várias contribuições de várias pessoas que trouxeram ideias. Quando ele começou a esboçar essa ideia do luto e da melancolia, ele tinha uma grande questão a ser respondida, que era o quê? Por que que em algumas pessoas luto, por que em algumas pessoas melancolia? E aí tem uma pergunta que ficou um tanto quanto entreaberta, que seria o seguinte: existe alguma causa, alguma predisposição para que uma pessoa tenha melancolia? Então, essa pergunta ficou em aberto. Tem-se algumas ideias, tem-se alguns parâmetros, mas, assim, não existe uma teoria específica sobre isso, tá? Então, quando ele começou a escrever isso, esse tema, fica muito parecido, os traços do luto, ele é muito parecido com os traços da melancolia, né? E aí, dentro dessa contextualização em que ele vem escrevendo esses textos, a gente precisa, para entender esse tema, fazer um apanhado de vários estudos que ele fez, e às vezes é preciso a gente lançar a mão da teoria de outros teóricos também, para que a gente possa entender bem essa questão da teoria, né? Mas, assim, o tema foi proposto por ele, houve contribuição de vários outros teóricos, e eles tiveram, assim, esse desenvolver desse texto. Inclusive, eu recomendo muito que todos leiam o texto sobre luto e melancolia, né? Que foi lá de 1915 e ele foi publicado em 1917, ok? E, Lúcio, você quer fazer lá as perguntas? Eu já posso ir respondendo, como a gente veio falando, né? Pode ir Isso não está, né? respondendo. Pode ficar à vontade. Então, tá ok. Então, assim, o Lúcio pediu para que a gente respondesse algumas perguntas aqui que proporiam o texto, né? Então, a primeira delas é o seguinte: o que que é o luto? O que que é propriamente o luto? E para a gente falar sobre o luto, eu preciso lançar mão aqui de alguns conceitos, né? É que quando a gente fala lá de Freud, ele mencionou, todo mundo já conhece a libido, a pulsão de vida, né? Essa pulsão que nos prende à vida, que nos faz querer viver, que nos faz querer estar diante de todas as situações do mundo, enfrentando todas as situações, nos dando motivação para viver, né? E aí vem esse estado de luto. Então, quando nós estamos lá na primeira infância, na segunda infância, e que surge ali a questão do narcisismo, e aí a pessoa é voltada única e exclusivamente para si, a criança é o reizinho, ele é o pode tudo, ele pode todas as coisas, mas existe um determinado momento nesse narcisismo que começa a nascer aquilo que convencionou-se chamar de amor de objeto. O que que é isso? Ele começa a tomar consciência de que ele não está só no mundo. Ele começa a tomar consciência de que existe o outro, e existem outras coisas para além dele, né? E aí essa libido que estava totalmente no ego começa a caminhar para os objetos. Então, ele começa a criar o amor de objeto. E aí cria-se esse contraponto. E aí a pergunta é: o que é o luto na psicanálise? Ou para a psicanálise? O luto para a psicanálise, ela é aquela ideia de que a libido que está investida no seu ego, e agora ela é direcionada para o objeto, esse objeto agora, que é alvo dessa libido, está naquele estado de amor de objeto. Quando se perde esse objeto, essa energia libidinal investida no objeto, ela retorna para o ego. Então, é esse retorno da energia psíquica para o ego que caracteriza-se como o luto para a psicanálise. Então, quando ocorre, por exemplo, o fim de um relacionamento, quando ocorre a perda de um ente querido, ou quando você perde aquilo que você tanto amava, tanto queria, essa libido investida naquele objeto retorna. Então, assim, esse estado em que há um recolhimento, em que há, na verdade, uma tristeza pela perda do objeto, essa introspecção, ela é o luto, né? E no luto existe exatamente esse abatimento doloroso,
essa cessação de interesse pelo externo ou pelo mundo externo, a gente fica introspectivo, existe a perda da capacidade de amar. Existe aquela sensação, olha, nunca mais eu vou amar ninguém, nunca mais eu vou ter um objeto igual a esse, ou equivalente a esse, né? Porque o objeto ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um emprego, ele pode ser uma casa, ele pode ser um carro, um filho, a mãe, o pai, a namorada, a esposa. Então, esse objeto ele tende a ser colocado em um pedestal, digamos assim, no estado amoroso, em que às vezes nem importa como eu estou, não importa o meu estado, mas importa que o objeto esteja preservado, que aquele objeto esteja bem cuidado, e ele é supervalorado, né? Ou seja, atribui-se um valor extremo àquele objeto. É mais ou menos assim que acontece no estado amoroso. Perde-se esse objeto, e agora? Então, toda energia libidinal, ela é voltada para o ego, ela retorna para o ego. E quando ela retorna para o ego, a gente pode fazer um paralelo aqui de uma ideia econômica mesmo. Eu tenho uma certa quantidade de dinheiro, esse dinheiro eu invisto em algum lugar, algum banco, algum investimento, e de repente aquele investimento não existe mais, aquele banco não existe mais. E aí assim, eu perco meu dinheiro? Não. A energia libidinal ela nunca cessa. Mas se eu perdi o objeto, eu tenho que recolher aquela energia psíquica, eu tenho que recolher aquele dinheiro aplicado naquele investimento e investir em outra coisa. Só que para investir em outro objeto, é preciso passar pelo processo de luto. E esse processo, ele é um processo normal, ele é um processo natural, tá? Ele é um processo em que, como que podemos dizer, ele é até esperado, né? E, na verdade, seria inapropriado perturbar esse estágio, esse processo de luto. Ele é até mesmo prejudicial. E o Freud mesmo, ele conseguiu isso na sua obra, em que não se deve fazer essas interferências no luto. Ele é um processo que naturalmente vai acontecer e depois de dado tempo, certo lapso temporal, essa energia psíquica que está concentrada no ego, que está concentrada no eu, ela volta a encontrar um outro objeto em que ela possa ser direcionada. Isso quando a gente fala da questão de perder uma pessoa, né, principalmente agora no tempo de Covid, né, que muitas pessoas perderam entes queridos, não significa esquecer completamente aquele objeto ou lançar aquele objeto no esquecimento. Mas trata-se de aprender a conviver com aquela perda e trata-se de você voltar o seu olhar para a vida, porque ela prossegue, porque ela continua, a despeito do meu querer ou não, a despeito do meu sofrimento ou não. Então, ela continua, né? E existe também a inibição de toda atividade. Quando eu estou enlutado, normalmente a pessoa tende a ficar quieta, a ficar reservada, né? Como eu falei, tende a ficar introspectiva. E aí, o que acontece na melancolia? Se Ô, nós formos Paulo, fazer um paralelo, acontece exatamente a mesma coisa. Oi, Lúcio. Paulo, é porque tem uma pergunta aqui, você quer que eu vou lendo na medida que o povo escreve, que eu espero para o final, como é que é? Pode ser. As perguntas elas são muito interessantes, mas assim, se tiver um volume muito grande de perguntas, de repente a gente pode sair um pouco do foco. Mas Ah, pode é porque perguntar, Lúcio. está fazendo parte aqui, eu acredito que vai ajudar. Sim. A Patrícia perguntou se o objeto é amado na mesma proporção independente do objeto, por exemplo, filho e carro, por exemplo. Não. Nesse caso, não. É claro que a gente tem objetos que eles são muito mais valorosos do que outros, né? Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que atribuem mais valor a determinadas coisas do que pessoas, né? Ainda mais em um mundo que a gente vive hoje, que é tão distorcido, digamos assim, em que as coisas trocaram de lugar, é meio difícil você até mensurar isso, porque isso é algo muito subjetivo e muito pessoal. Mas, em geral,
as pessoas, né, ainda mais entes queridos, eles tendem a ter mais valores do que coisas, né? Ok? Está respondido? Beleza? Então, prosseguindo, né? Se a gente for fazer um paralelo entre melancolia e luto, nós vamos entender que são muito parecidas. Por quê? Porque no luto e na melancolia acontece o abatimento doloroso, acontece a cessação do interesse pelo mundo externo, a pessoa se volta para si, existe a perda da capacidade de amar, existe a inibição de toda atividade. Então, isso ocorre tanto no luto quanto na melancolia. E o que é que distingue um do outro? Aí é que vem o grande diferencial. Por quê? Porque na melancolia, e apenas na melancolia, existe a diminuição da autoestima. Né? Então, no luto, a gente perdeu lá o objeto, né? A pessoa perdeu aquela pessoa querida, e ela sabe, ela tem consciência daquilo que ela perdeu, do objeto que ela perdeu. Ela tem consciência de quem ela perdeu. E aí vocês reparem bem a questão da palavra consciência. Por quê? Porque isso acontece de uma forma totalmente consciente, tá? Já na melancolia, existe também a consciência daquilo que foi perdido. Porém, existe aí uma esfera inconsciente que é o quê? Eu perdi um objeto, mas eu não sei o que eu perdi naquele objeto. Eu sei quem eu perdi, mas eu não sei o que eu perdi naquela pessoa que eu perdi, naquele alguém. Então, assim, do ponto de vista diferencial entre um e outro, existe esse grande diferencial, que é a identificação da questão consciente na questão do luto, e existe aquela questão consciente na melancolia, mas existe uma dimensão inconsciente. Eu não sei o que eu perdi. E existe também essa questão da diminuição da autoestima da pessoa. E por que acontece uma diminuição da autoestima? E como é que ela se dá? Isso existe aí por causa de um pequeno detalhe, que na verdade ele é muito grande dentro desse entendimento aqui da melancolia, né? Porque após o trabalho do luto, né, quando a pessoa está de luto e aí passa aquele período enlutado, e aí ele começa a olhar a vida novamente, e aí quando ele começa a voltar essa energia psíquica para outro objeto ou para o mundo exterior, o eu, ele fica livre e desimpedido normalmente, tá? Novamente, e isso é um processo normal. Na melancolia, pode ser a reação à perda do objeto amoroso, né? Porém, esse objeto amoroso que eu perdi e que eu sei que eu perdi esse objeto amoroso, mas eu não sei o que eu perdi nele, essa indefinição daquilo pelo qual eu perdi aquele objeto, ele pode ser porque o objeto para aquela pessoa melancólica, ele pode ser real ou ele pode ser ideal. E o que é a diferença entre um e outro? É porque o objeto real é aquilo que eu perdi, propriamente dito. Mas ele pode ser aquele objeto que eu perdi e que, na minha consciência, ele estava idealizado. Ele era muito perfeito. Ele era muito acima da média, digamos assim, né? Então, essa questão é que é levada para o lado do inconsciente. E aí, né, dentro daquela questão do luto e do estado amoroso, a libido está investida no objeto. Eu perdi aquele objeto, eu retraio essa libido e levo ela para o eu. E o eu fica enriquecido e o objeto empobrecido. Eu encontro outro objeto para amar, eu encontro outro objeto que seja do meu interesse, eu retiro essa energia do ego e devolvo para esse novo objeto, eu invisto nesse novo objeto. E aí faz-se essa relação entre estado amoroso e estado de luto. Dentro dessa questão, a outro diferencial que existe na melancolia é que, existindo um objeto amado, perdido esse objeto amado, essa energia ela é recolhida, mas ela não é investida no ego. Ela fica retraída. E quando essa energia fica retraída, eu digo que existe um empobrecimento do ego e existe um empobrecimento do objeto. E aí essa energia ela fica indefinida. Por que isso acontece? Né? E apenas na melancolia e não no luto. É porque essa pessoa, ela tem normalmente como é que eu posso dizer isso? Uma forma de escolha dos objetos
pelo qual ela vive. Essa escolha ela pode ser anaclítica ou ela pode ser narcísica, né? O que seria isso? A escolha anaclítica, ela tem referência com os nossos pais, com os nossos genitores, com os nossos tutores, que nos ensinaram, que passaram conosco pela nossa infância. Então, a gente sabe ali que quando a criança ela está lá naquele processo narcísico e que ocorre o processo de castração, nesse momento, ela introjeta o superego. Surge ali a figura do superego. A gente, normalmente, a gente já vê isso nas primeiras aulas lá da psicanálise. Então, quando ela introjeta esse superego pode ser o quê? Ele pode ser a ideia que aquela criança tem dos seus genitores, dos seus cuidadores, dos seus tutores. Ela pode ser aquela imagem daquilo que eles esperam de você. Já na questão narcísica, quando acontece o superego, o surgimento do superego também, ela pode ser não essa ideia exterior dos seus tutores, mas ela pode ser aquela ideia do eu idealizado, do ego idealizado. Ou seja, a criança, quando ela está na vida de Narciso, né, no período narcisista, ela tem a ideia de que ela pode tudo, de que ela é poderosa, de que basta ela falar e tudo acontece, ela precisa de alguma coisa, essa alguma coisa surge e aparece, né? Um superpoder chamado mamãe e papai, vai lá e supre ela com aquela necessidade dela. Então, ela tem uma expectativa de si muito alta. E aí a gente, às vezes, tem uma decepção, por quê? Porque nem sempre a gente consegue fazer aquilo que queremos. Nem sempre é possível obter aquilo que se quer. Com isso, existe essa questão dessa introjeção que se torna um eu inalcançável, um ego inatingível, né? E aí surgem aquelas duas figuras que às vezes é muito confusa para algumas pessoas, que é o ideal do ego e o ego ideal. Qual que é a diferença de um para o outro? O ideal do ego, ele é o que o sujeito deve ser para responder às exigências do superego. Ou seja, aquele superego que foi introjetado dos nossos, digamos assim, progenitores ou dos nossos tutores, que nos colocaram os conceitos de certo e errado, de bem e de mal, né? E aí existe aquela ideia do sujeito de poder atender a todas essas exigências, ser perfeito como o superego introjetado quer que ele seja. E aí, em alguns pecados que se comete, ocorre esses estados depressivos, neuróticos e algumas coisas assim. Já o ideal do ego é exatamente aquela questão da expectativa que o sujeito tem de si mesmo. Ele tem uma fantasia infantil de superpoderes e ele precisa corresponder a essa figura onipotente. Ele precisa estar à altura daquele ser onipotente, coisa que a gente sabe que ninguém é. E aí também existe essa questão dessa problemática. Então, quando existe uma escolha de um objeto de uma forma anaclítica ou de uma forma narcísica, né, esse referencial do objeto, ele nada mais é do que um referencial de si mesmo. E aí, quando você perde aquele objeto e aquela energia libidinal está investida no objeto, o Freud vai falar que a sombra do objeto recaiu sobre o ego, sobre o eu. E por isso que aquela energia libidinal que estava ali, ela é retraída para o ego, mas não naquela questão do estado de luto, e sim no estado melancólico. É uma parte do ego, que a gente pode chamar de superego. Quando o Freud escreveu isso, ele disse que era uma parte do eu que não era o eu, mas ele tinha uma instância autônoma. E ele não havia escrito nada sobre o superego. Posteriormente foi que ele foi postular essa ideia de superego, que aí encaixa muito bem nessa ideia. Essa instância psíquica que está em mim e que é um balizador daquilo que eu analiso no objeto, e aí essa libido investida lá no objeto recai sobre essa instância que sou eu mesmo, uma instância inconsciente. E aí sempre que há perca de algum ente querido, de alguém, existe aquela ideia, né, digamos assim, da dubiedade, né? O que é a dubiedade? É o bem e o mal, o amor e o ódio, em que aquela pessoa, por mais querida, por mais amada que ela fosse, ela tem defeitos, né? Ela tem qualidades, mas tem defeitos.
E aí a pessoa não consegue ver os defeitos daquela pessoa, ela só consegue ver as qualidades. E os defeitos que ela tinha, como essa escolha foi narcísica, digamos assim, ela essa pessoa ela olha para si e condena os defeitos do outro, do objeto nele. Então ele começa com aquela ideia lá, até mais ou menos assim, olha, eu podia ter cuidado melhor dessa pessoa, olha, eu podia ter sido mais atencioso, eu fui muito egoísta, né? E aí começa com, digamos assim, com um certo epitáfio sobre si mesmo e sobre aquele objeto que foi perdido. Ele era bom, eu sou mau. Ele era uma pessoa legal, eu sou uma pessoa muito chata. E aí começa essa questão do autoflagelo, né? Da pessoa se culpar de tudo. E aí vem um sentimento de culpa muito grande na melancolia. E aí isso é preciso ter um certo cuidado com isso. Por quê? Porque dentro, como o Lúcio falou, a melancolia hoje ela é tratada como um certo princípio de depressão ou depressão propriamente dita. E ela pode se tornar um transtorno obsessivo. E existe também aquela questão de se tornar uma neurose obsessiva mesmo, né? E aí, assim, como é que a gente vê os traços disso acontecendo na prática, né? É, a pessoa começa a tratar a si mesma como objeto, mas a parte mal, parte complicada desse objeto, essa ambivalência ela fica muito latente. E aí se torna um estado patológico, né? Naquela pessoa. Depressões pós-morte de alguém é um dos sinais dessa questão da melancolia, né? Essa questão do sentimento de culpa, ela também realmente é bem clássica, né? Da pessoa se culpar. Por quê? Porque ela não vê os defeitos. A gente pode citar assim, exemplos de, por exemplo, uma esposa ou um esposo que perdeu o seu cônjuge e essa pessoa era má, ele tratava com desdém, mas a paixão, o amor era tão grande que ela anula aqueles, digamos assim, aquelas atitudes más e só olha o lado bom, como aquela mulher que às vezes sofre maus tratos do marido, mas não, ele vai mudar, ele vai ser melhor, ele a partir de agora ele prometeu que vai ser diferente e continua naquela vida de sofrimento. Por quê? Porque ela começa a observar apenas o lado positivo da pessoa e não consegue olhar para o lado negativo. É como também uma criança ou um filho que sofre maus tratos dos pais e ele sempre acredita, não, mas meu pai é bom. Isso em alguns casos eu já observei que às vezes filhos tiveram um tratamento muito hostil da parte dos pais, mas quando eles retratam esses pais, são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, são pessoas normais, são pessoas como outro qualquer, em que corrige, mas na verdade o que importa mesmo é porque ele é meu pai, é uma pessoa maravilhosa. E não olha necessariamente aquilo que o pai está fazendo, né? Então, assim, essa questão de não olhar para a hostilidade do objeto, às vezes, por muitas vezes, esse sujeito que está melancólico, ele adoece para não mostrar aos objetos a hostilidade deles, né? Ele não quer enxergar isso, ele não quer ver isso, né? E aí esse contexto todo, esse sentimento todo, é para a gente falar sobre a questão da pandemia que vivemos hoje, né? E aí foi falado aí, ó, tem também aquela questão da síndrome do pânico e muitos males que têm afligido as pessoas hoje, né? Aqui dentro do nosso país e mundo fora, né? Porque isso acometeu pessoas de todo mundo, né? E aí, assim, é preciso que a gente tome um certo cuidado. A gente sabe que o luto, por exemplo, nessa pandemia, ganhou uma dimensão diferente. O que vem acontecendo? A gente começa a perceber que a morte, ela começa a fazer parte do nosso cotidiano. A gente começou a ter essa questão da morte mais próximo de nós. A gente começa a ver pessoas muito queridas partindo, a gente começa a ter uma ideia muito assombrosa de número de pessoas mortas por conta da pandemia, e isso causa efeitos. Além do que, os hospitais, por exemplo, por serem um lugar onde há uma concentração maior de contaminados, ela acaba por impedir, por exemplo, que algumas pessoas acompanhem seus entes queridos nos momentos finais da vida, se a gente for parar para pensar desse lado, né? Por outro lado,
a própria questão do velório ficou um pouco complicada. Por quê? Porque mudou os protocolos. Hoje não se permite mais aglomeração, ou, na verdade, hoje até um pouco melhor, mas no auge da pandemia mesmo, os caixões eram lacrados, as pessoas tiveram um impacto até na sua religiosidade, na forma com que se despediam dos seus entes queridos. Então, tudo isso impacta na sociedade e na vida do ser humano, né? E existe essa questão do luto, né? Nesse quesito. Agora, o que a gente Hein, precisa Paulo? tomar... Oi. É só dar aproveitar isso que você falou aqui, está colocando também os alunos da psicanálise na abordagem freudiana, inclusive vão estudar a T5 mesmo, daqui 1 ou 2 meses vai estar estudando esse assunto de tanatologia, e o professor, ele fala a respeito, inclusive, da importância do processo ali de se passar ali no velório, ir ali no velório, fazer aquela despedida, e é claro que o professor ele vai contextualizar essa questão em várias culturas, né? Mas todas as culturas, elas têm um ritual de velório. E você colocou muito bem que agora, nessa época de pandemia, nem isso está podendo fazer, né? E esse processo de luto da pessoa, ele fica até mais complicado, porque ele não pode vivenciar aquele momento ali de despedida. Ele vai ter que buscar uma outra forma de estar trabalhando esse luto para despedir ali do seu ente querido. É verdade. E aí, assim, isso impacta na sociedade, né, Lúcio? Traz aí todo um desconforto e, como você falou, existe realmente um agravante aí nesse processo de luto, porque existe ali algo que, além de você ter perdido o objeto, de repente se perdeu a oportunidade daquela despedida que, como você bem colocou na aula de tanatologia, ela é muito necessária para que aquela pessoa visualize aquela situação, processe a ideia da perda. Então, assim, muitos processos realmente foram comprometidos, trazendo a dor. Existe um outro viés também, Lúcio, que a gente precisa pensar um pouquinho, que é aquela questão a morte começou a ficar mais próximo de nós. A gente começou a conviver mais com isso. Porque, na verdade, naturalmente, a gente tem a tendência de nem pensar nisso, né? Só quando realmente alguém que vem a falecer, você para e pensa naquela questão. E agora ela está bem próxima da gente. Isso também facilita com que as pessoas consigam ter mais empatia pelo outro que sofreu uma perda. Por outro lado, também a gente pode observar que isso acaba, de repente, também trazendo um ponto negativo, que seria o quê? A coisa se torna tão comum que daqui a pouco a perca de alguém pode se tornar só mais um. Ah, foi mais um que foi. Aí o outro perdeu, agora também foi só mais um. Então, existem esses vieses que a gente precisa estar muito atento para eles, né? Em que a gente precisa observar essas questões. E aí, dentro do contexto de pandemia, o que assim muito nos preocupa também nessa questão da melancolia é que a gente tem uma perda aí, né? Todos nós tivemos perdas. Nós perdemos objetos. Por exemplo, eu posso citar claramente um objeto que nós perdemos no primeiro momento, foi a nossa liberdade. A nossa liberdade por quê? Porque nós fomos totalmente cerceados não só pela questão da segurança e da necessidade de se proteger, mas também pelo medo. O medo que afligiu toda a sociedade. Eu digo aquele medo impositivo, aquele medo brutal que acomete muitas pessoas e que, com a perda da liberdade, com a questão do medo, com a questão das dificuldades, com a incerteza, por quê? Porque, no princípio, não existia um tratamento válido que a gente pudesse falar, olha, esse tratamento aqui é o tratamento para a Covid-19. Não existia isso. Existia o quê? Várias perspectivas, existiam vários grupos estudando, cada um buscando uma alternativa diferente, mas certeza não se tinha nenhuma, né? Então, essa incerteza trouxe muita insegurança. E aí, a gente tem aquelas ideias, digamos assim, das pessoas que a gente pensa que a morte é uma coisa que todo mundo vai passar, mas ninguém pensa por isso, ou fica pensando nisso, e às vezes a pessoa entra dentro de um processo, de uma doença terminal, por exemplo, e ela vai tendo aquela ideia de que aquilo é inevitável,
ponto vai chegar em que ele está próximo. Isso faz com que a mente da pessoa ela mude bastante. Existe também nosso do lado aqui aquelas pessoas que não sofreram, não sofrem de nenhuma doença, de nenhum mal, estão muito bem, porém elas se veem na iminência de contrair o vírus, de evoluir a sua doença e de levar ela a óbito. E aí isso traz uma dor muito grande. Porque o que que é, na verdade, a questão do luto e do estado amoroso? É a função normal da libido, que é nós queremos viver, essa pulsão nos faz querer viver, querer estar bem, querer resolver os problemas, porém, dentro dessa questão eu tenho a necessidade de ser alegre, ser feliz, estar satisfeito, e eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu fujo daquela dor. E aí muitas pessoas têm a dinâmica de busca de prazer, outras têm a dinâmica de fuga da dor. E às vezes a gente pode pensar, mas a fuga da dor não é a busca pelo prazer, ou o contrário também não é verdadeiro? E eu posso falar para vocês que não. Não é por quê? Porque uma questão é eu quero prazer a qualquer custo. Eu busco o prazer. O outro não. Ele não busca o prazer, ele quer simplesmente fugir da dor. E fugir da dor não é necessariamente buscar prazer. É simplesmente estar confortável, mas não aquela busca daquele prazer, da satisfação, da alegria plena. Ele simplesmente não quer sentir dor. Então, dentro dessa dinâmica também é que acaba ocorrendo a questão da melancolia. E é preciso estar atento a esses sinais. Então, uma pessoa que, logo após a morte de alguém, ele sente-se depressivo, isso muito provavelmente já está evoluindo para uma depressão ou para o estado melancólico propriamente dito e instalado. Além do que, existe também a abstinência de alimentos, né? A pessoa não quer comer, ela rejeita, existe uma questão de uma insônia, né? De uma insegurança muito grande, existe toda uma série de sintomas que vão caracterizar que aquela pessoa precisa de uma ajuda. E nós precisamos estar bem atentos a essa questão. Por quê? Porque como aquela pessoa ela tem uma, digamos assim, uma baixa estima, ou ela esteja com uma situação de, na verdade, ela começa a sentir o empobrecimento do seu eu, do seu ego, e aí ela começa com aquela história que eu falei para vocês, é porque ele era legal, eu sou chato, ele era uma pessoa muito amada, mas ninguém gosta de mim, aí eu sou um miserável mesmo, tudo que eu fiz foi errado, e aí a pessoa começa a se autoflagelar, se autoatacar. E, na verdade, dentro da melancolia ou dentro da neurose obsessiva, existe até um certo desejo inconsciente de punição. Eu mereço ser punido, eu preciso ser castigado, porque eu sou quem eu sou. E aí, dentro de um setting terapêutico, o cuidado que se tem que ter é aquele de não ser aquela pessoa levanta astral. Vamos parar com isso, vamos up. A vida continua, a vida é bela, é maravilhosa, você é uma pessoa querida, tem muitas pessoas que te amam. Fazer isso seria o equivalente a querer apagar o fogo com gasolina. Quando você começa a tentar levantar aquela pessoa com muitas ajudas, com muitas palavras de incentivo, e ela vai observar e vai olhar e vai falar, não, é exatamente o contrário. E ela vai começar a te questionar com relação a isso. Então, assim, o cuidado que tem que ter é de uma pessoa nesse estado, é levar ela à consciência de por que que ela é aquela miserável toda. Por que que tudo que ela fez era ruim? Por que que nada que ela fez prestava? E tentar trazer ela à consciência de que esse fato não é verdadeiro. Mas não dizendo para ela, não, você é maravilhosa, você é uma pessoa muito gente boa, muita gente gosta de você, você é alto astral, você fez muita coisa assertiva, você tem muitos dons maravilhosos, porque isso não vai digamos assim, ser absorvido por ela. Ela vai, como dizia Reich, ela vai estender uma couraça, vai se fechar e não vai aceitar nenhuma das, digamos assim, indagações que você fizer a ela. Tá? E aí, assim, dentro dessa questão, o que que a gente pode aconselhar as pessoas a se proteger nesse sentido? Não tem muito o que a gente inventar, perdão, mas a gente pode perceber que as pessoas podem começar a observar o seu padrão de humor. Se você identifica o seu padrão de humor,
você começa a gerenciar melhor as suas questões mentais. Você pode perceber os padrões que te deixam mais animado, mais humorado, e você pode perceber... Obrigado. Você pode perceber quando esses humores começam a mudar, e você pode gerenciar fatores externos que possam contribuir para eles. Se é algo que te deixa deprimido, depressivo, você pode evitar. Agora, se for um fator interno, aí você pode buscar alguma outra forma de ajuda, como a meditação, como assistir bons filmes, até comédia, se for o caso, né? Para que você possa mudar aquele estado de humor. A gente pode buscar também mais diversão, ficar mais perto da natureza, né? A gente sabe que pessoas depressivas, elas se isolam, ela fica introspectiva. Então, esses são comportamentos que a gente precisa evitar, se há algum indício de que está com algum problema social. Socializar, às vezes, parece que fica bem difícil, mas é algo que se torna até necessário como uma forma de você remediar aquele sentimento negativo que você tem. Um outro problema que precisa ser... Um outro problema, não, desculpa. Uma outra forma que você tem de evitar ou de tentar buscar isso é compartilhar um problema. Você está sentindo uma dor, você está com alguma dificuldade, não entenda que alguém vai pensar ou vai falar, olha, isso é bobagem, isso vai passar, ou que vai menosprezar aquilo que você está sentindo. Não. Um problema compartilhado é um problema dividido. Um problema que você está carregando como um peso, se compartilhado, em vez de uma, são duas pessoas para carregar, né? Então, assim, é muito importante que se compartilhe algumas coisas da vida. E buscar o equilíbrio da sua vida. O equilíbrio na vida profissional, na vida pessoal, na sua vida de relacionamentos. É preciso estar um pouco atento a cada uma delas, porque tem pessoas que falam assim, eu estou com esse problema, eu estou passando por esse estado de luto, eu perdi aí o meu relacionamento, eu vou enfiar a cara no trabalho agora e vou esquecer o mundo. Isso não necessariamente vai funcionar, né? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. E aí, algumas atividades que, se você negligenciar, elas podem te afastar, digamos assim, de uma vida socialmente equilibrada e de uma mente completamente sã. Algumas atividades, como atividades físicas, por exemplo, a gente sabe que é um bom balizador e uma forma de equilibrar a sua energia psíquica para que você possa trazer de volta essa energia no estado de melancolia para o ego, e aí, em vez de melancolia, trazer o luto, vivenciar o luto, e daqui a pouco o amor do objeto vai voltar novamente. Você vai voltar a amar, você vai voltar a se relacionar naturalmente com o mundo, não como uma forma terapêutica, mas exatamente uma forma relacional própria das relações humanas. Ok? Então era isso, Lúcio, que eu queria trazer para vocês. E se tiverem perguntas, fiquem à Beleza. vontade. Tem duas perguntas aqui, Paulo. Eu vou estar colocando ela aqui para você, tá? Primeiro, o Hélio perguntou quanto tempo pode demorar um luto, tá? Olha, vários especialistas, psicólogos, eles falam que 2 semanas essa energia libidinal ela começa a se voltar para o mundo. Não quer dizer que o estado de luto tenha terminado, porque diz que ele, assim, não é um consenso, isso é muito subjetivo, é de pessoa para pessoa, mas em média, em 36 meses, a pessoa já começa a voltar a uma vida relativamente normal, tá? Mas, assim, não existe um período específico, né, claro. Isso. E Mas ele em colocou, duas né? Em duas semanas, semanas começa a voltar, né? Mas aí exato, tem todo um mover e um movimento, né? E tem exatamente, pessoas que é mais rápido, tem outros que vai demorar mais um pouco. Isso é muito subjetivo, depende de pessoa por pessoa e depende do que ele está fazendo também, né, Paulo? Igual você colocou exatamente. aí, por exemplo, no caso de uma pessoa que entra numa melancolia.
essa pessoa ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí é onde que eu acredito que entra muito o papel da terapia, né? O Sim, com terapeuta, porque a certeza. pessoa que está ali na melancolia, na depressão, ele vai ter mais dificuldade de ter uma ação. Então, é importante que tenha ali um terapeuta, alguém com um olhar diferenciado, que conhece a psique, para estar ajudando aquela pessoa a encontrar o seu caminho. Porque às vezes a pessoa ali, o familiar vai ficar falando, ah, mas você faz isso, faz aquilo, sai daí. E a pessoa não vai entender dessa forma, né? E aí a gente já até entra aqui nessa parte da pergunta da Janeluz, que ela coloca assim, ó, o fato de não se poder olhar o ente querido nos últimos momentos, aqui nesse caso do sepultamento em decorrente da Covid, que métodos poderiam ser utilizados para realmente alguém passar pelo luto e sofrer o luto e superá-lo? Então, dentro dessa questão, Lúcio, a gente fala que existe muito a questão, assim, não de uma metodologia, né? Mas das técnicas que você pode usar, e isso tem muito a ver com o par terapêutico, por exemplo. Se você, como psicanalista, está atendendo uma pessoa enlutada, vai depender muito daquela pessoa, daquilo que você conhece dela, daquilo que ela consegue abranger. Tem muito a ver com o objeto que foi perdido, porque existem situações diferentes, né? Existe a questão, por exemplo, a gente sabe, a perca de qualquer pessoa, ela é difícil, ela não é fácil. Em nenhum momento ou em nenhuma ocasião, normalmente você perder um objeto, uma pessoa querida, é fácil. Mas dependendo de quem seja, a forma das coisas mudam. Uma coisa é você perder um pai e uma mãe, por exemplo, que é algo muito difícil para todo mundo, isso é indiscutível, mas é diferente de você perder um filho, por exemplo. Então, todas essas questões, elas precisam estar sendo analisadas para que os métodos que você vai utilizar, as ferramentas terapêuticas que você vai utilizar dentro do set terapêutico, contribuam para que isso transcorra de uma forma mais natural e mais assertiva e menos indolor para aquela pessoa. Uhum. Então, assim, não dá para a gente falar assim, existe este método. O Mas não par existe uma terapêutico, fórmula pronta, né? Não existe. não existe, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, eu quero até participar aqui, porque eu tenho essa experiência. Priscila perguntou assim, ó, é possível que a pessoa não elabore um luto, que não consiga superar? Eu atendi uma pessoa que ela já tinha perdido o marido há 25 anos e ela não conseguiu superar aquilo ainda, né? Então, tudo é de pessoa para pessoa, né? Tem que ver como que é a psique daquela pessoa ali que perdeu, como que é a personalidade dela. É uma série de coisas que precisam olhar para a gente conseguir, além de ajudar, ela superar também essa perca, né? Então, assim, é possível, sim. Sim, e tem um detalhe também, Lúcio, que é importante, essa pergunta eu achei muito pertinente, né? Por quê? Quando a gente fala assim, é possível ela não elaborar o luto, aí existe uma outra pergunta, porque essa pergunta ela é muito importante, mas a questão era um luto? É uma melancolia? É uma depressão? É um estado neurótico, por exemplo? Ou uma neurose obsessiva? Então, tudo isso a gente precisa responder, né? Para que a gente possa tentar ajudar aquela pessoa na elaboração do luto dela. Porque a gente atribui muito assim, dentro do lato sensu, perdeu-se um ente querido, a pessoa vai estar enlutada. Isso é lógico, é óbvio, né? Mas, voltando a falar, o luto é um estado normal, é um estado até, é um processo esperado, desejável, em que aquela pessoa, em função de um lapso temporal, vai começar a voltar à sua vida. A libido vai começar digamos assim, ser aplicada, ser investida em outro objeto. Porém, se isso não acontece, a pergunta era um luto? Né? Então, são essas questões que a gente precisa responder. Mas a gente sabe que tem pessoas que não superaram aí, a despeito do qual é o estado daquela pessoa, mas tem pessoas que passam 20, 30, 40, 50 anos vivendo, vamos colocar assim, entre aspas, um luto de alguém. Então, assim, é possível? Não é só possível, como acontece bastante. A questão era um luto? Essa que é a pergunta que a gente precisa responder.
Tem uma outra pergunta aqui da Patrícia Rodrigues, ela escreve assim: e quando a pessoa se nega a participar do velório e enterro, ela está negando o luto? Não necessariamente. Por quê? O fato de ela não participar tem muito a ver com a estrutura do ego dela. Tem muito a ver com ela saber qual é o comportamento e até onde que ela é capaz de vivenciar aquela experiência. Tem pessoas que realmente não têm condições de participar de uma cerimônia como essa. Então, a gente vê muitos dizeres, né? Ah, eu prefiro lembrar dela como ela era, eu prefiro lembrar das feições dela alegre, eu prefiro lembrar dos momentos que nós vivemos felizes, mas não é uma questão de negar o luto, até porque o luto, como um sentimento, por mais que eu tente negá-lo, ele está lá. Ele não vai desaparecer porque eu simplesmente decidi fechar os olhos. Então, é mais uma Inclusive, questão de assim, não, é mais pode. uma questão de como você lida com aquele, digamos assim, aquele momento, aquela celebração, digamos assim, né, do velório, aquele momento ali de despedida, né? Eu falo celebração, mas assim, aquele momento ali de despedida da pessoa, né? Também, né, por outro lado, a Elizabeth Holz, que não é da psicanálise, mas ela é uma psicóloga, ela elaborou as 5 fases do luto, né? Então, a primeira Uhum. fase é a negação, né? E o fato da pessoa negar não quer dizer que o outro, que ela não vai estar ali participando e tudo. Se ela não for, é uma forma dela negar, mas está na fase do luto, entenderam? É uma fase do luto. Então, muitas das pessoas, quando perdem um ente querido, ele fica nessa negação. Inclusive, muitos acabam colocando o prato lá para a pessoa comer, como se ela ainda estivesse ali presente na casa, né? Não apaga as conversas do WhatsApp nem nada, não deleta o telefone. Faz parte ali da negação. É um processo de luto, inclusive, a negação. Então, ela não indo no velório, ela está já entrando nesse processo, faz parte, né? Não é da Sim. psicanálise, mas não é porque não é da psicanálise que não seja algo muito bom para a gente estar verificando, estudando e aprendendo mais. Elizabeth Ross, ela foi a autora, né, do estudo das fases do luto. E tem lá, né, dentro dos estágios tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação. São esses Justamente. estágios aí que o luto vai propriamente a passar, né? E eu achei até interessante porque a maioria das perguntas está sendo sobre o luto, né? E aí a gente, a proposta, né, digamos assim, no primeiro momento, é a gente observar também os cuidados que a gente tem que ter com a questão da melancolia, né? Não deixar que um luto ele evolua, digamos assim, para um estado melancólico, para uma neurose obsessiva, né? Para que a gente não tenha esses, digamos assim, tantos problemas. A gente vive uma sociedade hoje que está doente, a gente sabe disso. Nós, psicanalistas, temos muito trabalho aí, muito o que fazer. E aí, dentro dessas questões aí, é preciso ter um grande cuidado com relação a essa evolução do luto para alguma outra coisa que não seja necessariamente o luto, né? Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo. Muitas pessoas falam que preferem pensar que a pessoa viajou para bem longe. Seria um tipo de consolo a si mesmo ou uma negação também? E ela, é a Janeluz que perguntou e diz ela que é a última e ela prometeu que é a última. Então, se ela perguntar de novo, nós não vamos responder. Não, mas podem perguntar à vontade, que a gente tem Mas liberdade. Eu ela só mencionei essa prometeu. questão da melancolia, porque as perguntas estão muito voltadas dentro do luto, né? E aí eu faço sempre aquela pergunta: é realmente um luto? Nesse caso aí, sim, eu entendo que isso aí é a negação propriamente dito. Por quê? Porque quando a gente fala lá da psicologia junguiana, não tem a questão lá do deslocamento, na verdade, nem junguiana, é freudiana mesmo, né? Deslocamento, da negação, da sublimação, aqueles estágios lá do desenvolvimento psicológico. Então, assim, dentro dessa questão, você desloca a ideia da morte para uma viagem. Ou seja, eu estou negando que aquela pessoa morreu. Eu estou afirmando que ela viajou. E aí fica aquela expectativa, mas logo, logo ela volta e a gente se encontra. Isso vai acontecer? Não.
Então, essa pessoa, mesmo numa negação, uma hora ela vai cair em si. Se ela está dentro de um processo de luto propriamente dito, ela vai cair em si. Mas aí ela muito provavelmente vai cair exatamente assim, até, digamos assim, de cabeça dentro da próxima fase, do próximo estágio, que é o quê? Sentir raiva, muita raiva. Então, assim, esse seria um processo normal que aconteceria quando a pessoa tem esse deslocamento de ideia como uma negação, como uma forma de negação. Os mecanismos de defesa, que eu acho que você estava procurando a palavra na hora Exatamente. sumiu. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, pessoal. Mais alguma E aí? pergunta, Lúcio? Não, aqui não tem, não. Fiquem à A vontade. Cíntia está querendo perguntar, mas ela não abriu o microfone ainda. Pergunte, Cíntia. Fique à vontade. Esse Lúcio é pronto, né, Cíntia? A Leoneide sempre pergunta, hoje está caladinha. O que foi, Leoneide? É porque está muito interessante o assunto, Ah, aí eu gosto de ouvir, entendeu? então tá bom. Eu Que também bom fico ouvir só isso, viu, ouvindo Leonete? aqui. Mas Então, eu não sei, eu comecei a fazer tipo uma... Assim, as fases do luto, elas são importantes, elas precisam ser vividas, né? Até você chegar no seu inteiro, né? E assim, me veio à memória o processo da alquimia, né? Você tem que passar por aquelas fases ali, aí meio que eu fiz essa junção, porque se você não vive o luto, você não consegue, e muitas vezes eu digo por mim, que já neguei o luto, né, e fui para a fase, não, tá tudo bem, depois de mais ou menos 1 ano e meio, essa fase do luto veio, ou seja, eu só adiei, então a gente tem que viver, porque uma hora, né, o nosso ser, ele vai pedir isso, ele vai chamar isso, né? Sim, com certeza, viu, Cíntia? eu E disse que ela queria participar, tá vendo? que ótimo. Sempre, né? Ótima participação. E aí, então, até Freud ele fala, né? Ele fala assim, olha, perturbar seria inapropriado, né? E não só inapropriado, é prejudicial. Ou seja, é um processo que ele é extremamente necessário. Ele é necessário e é saudável para a psique. Por quê? Porque a gente não tem como evitar a perda de um objeto, a gente não tem como evitar a perda de alguém, porque se tivesse, a gente evitava, né? Mas e aconteceu? E agora? Como é que é isso? Então é preciso vivenciar aquele processo para que você possa elaborar essa nova vida, porque agora é uma nova vida sem aquele objeto. E como é que vai ficar a vida sem esse objeto? Então é preciso ser elaborado. E aí sim, cada uma daquelas fases, né? Que na verdade tem autores que até colocam mais fases aí, tem 8 fases lá. Mas assim, dentro desse contexto, é preciso que você vivencie ele até você sair de todo o processo de luto e viver a sua vida, digamos assim, de uma forma normal, novamente. E isso não significa, como eu falei, esquecer aquele objeto perdido. Não significa que agora apagou tudo, esquece e vamos para frente. Isso não significa isso. Então, assim, por exemplo, eu já vivenciei dentro de um determinado processo o luto pelo meu pai, propriamente dito. Vamos falar assim da experiência. Isso quer dizer que eu o esqueci? Isso quer dizer que ele é como se ele nunca tivesse existido para mim? Não. Eu lembro dele, por exemplo, já tem 10 anos que ele, na verdade, 10 não, 12 anos que ele faleceu. E eu me lembro dele, eu me lembro de coisas quando eu era criança, ele brincando comigo, das histórias que ele me contava. Muitas histórias que ele me contava, eu conto para minha filha. E dentro desse processo, dentro dessa dinâmica, aquela pessoa está viva comigo aqui ainda. Mas não é aquele como nos primeiros dias depois de que o fato aconteceu, né? Então, assim, é toda uma história que vai se desenvolvendo. E aquela pessoa ganha vida dentro de nós. Então, eu lembro, eu tenho saudades, tem dia que eu fico um pouco triste, tem dia que eu choro, tem dia que eu sorrio das brincadeiras que ele tinha. E a vida vai voltando, vai ganhando tons de uma vida diferente. Não posso dizer que nem melhor nem pior, mas diferente, né? Daqueles momentos do primeiro momento, do primeiro impacto do luto. Então, assim, é um processo que é necessário ser vivido, sem dúvida. Tem outra pergunta e nós vamos encerrar com essa, tá, pessoal? Por causa do horário. Quando você passa pelo processo do luto, você vivencia, mas você sente a culpa pela partida do outro. Como tratar isso?
Então, aí é aquela questão que a gente estava falando, né, Lúcio? Essa culpa, ela é advinda da forma com que a pessoa morreu? Eu negligenciei aquela pessoa e aí ela veio a falecer? Ou é porque simplesmente a minha relação com o objeto era aquela questão da dubiedade, amor e ódio, e aí eu começo a ver as qualidades daquela pessoa, mas não ver os defeitos, e os defeitos daquela pessoa agora estão em mim, a sombra daquele objeto recaiu sobre o meu ego, e por isso eu me acuso de tudo que era ruim e olho para aquele que era tão bom. Então, assim, essa dinâmica precisa ser analisada. Essa é uma pergunta que merece, sim, ser investigada dentro de um set terapêutico. Por quê? Porque todo o contexto é que vai trazer uma resposta para isso. Então, assim, é preciso analisar o contexto em que aquela perda aconteceu, aquela perca aconteceu, ou o contexto em que aquela pessoa que tem essa questão da culpa, como que era a relação dela com aquele objeto, ou com aquela pessoa, com aquele ente que foi perdido, né? Então, é preciso fazer uma análise muito mais aprofundada. Mas existem essas duas possibilidades. Ou eu tenho culpa no acontecimento, no fato, e eu negligenciei, ou a problemática vai estar na minha relação com aquele objeto. Como é que era essa relação? E aí, quando a gente observa qual dessas duas situações que aconteceram, aí sim você pode desenvolver uma forma de, digamos assim, de trabalhar essa questão para que aquela pessoa saia. Aí já não seria mais nenhum estado de luto, seria melancolia propriamente dita. Perfeito, pessoal, foi maravilhoso. Muito obrigado, viu, Paulo? Você foi Eu que 10 agradeço. mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, assim, pela oportunidade. Obrigado aí por vocês terem a paciência de me ouvir, né? Eu tentei ser, assim, um pouco minucioso em algumas questões, mas, assim, espero que tenha respondido e atendido as expectativas de vocês, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Podem mandar perguntas, mandem lá as questões de vocês. Eu terei o maior prazer em responder cada uma delas na medida do possível, tá bom? Maravilha.